Jesus. Somente venho trazer algumas respostas acerca das perguntas que fui feito com os crentes acerca da grande tribulação, se a igreja participará ou não participará da grande tribulação. Se nós vemos o livro de São Mateus 24, Jesus estava sentado com os seus discípulos. Os discípulos estavam preocupados em construir o templo e Cristo estava a dizer: não se preocupem com isso, pois os templos estão próximos. E ele disse que o princípio de dor iria iniciar, mas que os discípulos não poderiam ter medo. E Jesus Cristo também alertou aos discípulos que, ai das mulheres grávidas, ai das mulheres que amamentam, e tomara que esse dia não aconteça no sábado. Por que Jesus disse isso aí? Porque provavelmente a perseguição poderia acontecer no sábado, quando os discípulos estavam lá orando. Possivelmente ele disse: tomara que esse evento também não aconteça no inverno, porque no tempo de inverno todo mundo quer estar lá dormindo, quer estar lá encolhido. Jesus também disse que aquele que estiver na montanha não volta, aquele que estiver no deserto não volta, aquele que estiver em cima do telhado é melhor não descer, pois serão momentos de grande dor, mas não tenham medo. Então, Jesus estava a advertir os seus discípulos que eles passariam por momentos de grande perseguição. Mas a pergunta é essa: a igreja participará ou a igreja não participará? Enquanto mesmo disse aos discípulos que tinha pena das mulheres grávidas que estavam ali a ser ensinadas, tinha pena que esse evento não acontecesse também no sábado. Ok, voltamos um pouco para o livro de Gênesis. Nós encontramos um homem chamado Enoque. Enoque era um homem temente a Deus, andava com Deus. Quando Deus quis trazer o dilúvio na terra por causa do pecado do homem, então Deus primeiro tirou o Enoque. Quando Deus tira o Enoque, depois deixa a grande tribulação vir. O dilúvio veio matar o povo, todos os pecadores, enquanto o Noé e a sua família estavam dentro da arca. A arca significa arrebatamento da igreja, né? Arrebatamento quando o pecado é destruído, quando a grande tribulação de Deus desce sobre a terra, a igreja vai subir. Então Noé e sua família estavam dentro da arca. O outro exemplo é outro homem chamado Elias. Elias, quando o povo era para ser deportado para a Babilônia, Deus primeiro arrebatou o Elias, depois trouxe a grande tribulação para o povo de Babilônia, foi levado ao cativeiro. Para além desse homem, temos outro homem chamado Ló. Deus quis destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Primeiro Deus tirou o Ló da cidade, então depois Deus fica a destruir a cidade. Mas há outra parte que também que se abre, que a igreja não participará, mas temos outros eventos de homens que participaram da grande tribulação. O caso de Daniel, que foi metido na cova dos leões, o caso dos seus amigos também, que foram metidos na fornalha, o caso do João Batista, do João Batista também, que foi cortado a cabeça, o caso do evangelista João também, que foi metido dentro do óleo fervente, mas não morreu. Temos o caso dos 12 apóstolos que passaram por grande tribulação e eles foram cortados o pescoço, foram escoraçados, foram entregues nos leões para serem devorados, a igreja primitiva. Então, são eventos que em algum momento acabamos nos posicionando em que parte nós estamos. A igreja participará ou não participará? Voltando um pouco para o livro de Êxodo, nós vemos o povo de Israel como estava no Egito. Aconteceram 10 pragas. As 10 pragas estavam a acontecer no Egito. O povo de Israel estava lá no Egito. Os egípcios também estavam lá no Egito, mas a única diferença era a marca de Deus. O povo de Israel tinha a marca de Deus, tinha a proteção divina. As pragas vieram do céu, mas não chegaram de atingir ao povo de Israel, porque estava com Deus. Alguns dizem que o povo de Israel simboliza os 144 mil homens selados que estarão aqui na face da terra durante a grande tribulação, que eles não serão contaminados, não serão destruídos com nenhuma tribulação. A palavra no livro de Apocalipse 6 fala de abertura do primeiro selo, onde sai o cavalo branco, onde esse cavalo branco sai-se vitorioso. Depois sai-se o cavalo vermelho, o cavalo vermelho com espada. Ele sai com espada para vencer e tirar a paz do cavalo branco. Depois vem o cavalo preto, que vem trazer a fome. Hein?
vem trazer a fome no momento de grande fome. Depois de cavalo preto, vem o cavalo, alguns dizem esverdeado, alguns dizem amarelo. Esse cavalo amarelo, esse cavalo que vem trazer as pestes, esse cavalo que vem trazer as guerras, a fome. Então, são eventos que alguns dizem que já aconteceram, alguns dizem que vão acontecer, mas abre-se as aspas, aconteceram ou vão acontecer. Se alguns dizem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Por quê? Porque ele foi dado a coroa e ele tem arco, mas não tem flecha. Se ele tem arco, não tem flecha, significa que ele é o enganador. Alguns dizem que não é o anticristo, é a igreja por causa de quê? Do cavalo que ele está, é cavalo branco, a pureza da igreja primitiva naquele momento. Então, abre-se de novo a aspa. Por que ele tem a flecha, mas não tem coroa? Aí começa a haver dúvida. Será que é Cristo ou é anticristo? Por que ele vem declarar a paz, depois vem um cavalo vermelho e vem tirar a paz que ele declarou? Jesus disse no livro de João que a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. A paz que eu vos dou, ninguém pode tirar esta paz. Então, abre-se aspas. Nós vemos o mesmo cavaleiro no livro de Apocalipse 19, versículo 11. O cavaleiro lá, ele é fiel. Ele é justo, o nome dele é fiel. Mas o cavaleiro do Apocalipse 6, ele não é fiel, não tem nome. Ele usa o anonimato. Então chega a essa conclusão de que pode ser o anticristo. Não é anticristo, pode ser. É uma suposição que eu deixo ao teu critério, amado irmão, que comentas aí, sabendo, podemos comentar um pouco acerca desse assunto, se será anticristo ou não é anticristo. Porque o primeiro cavaleiro, ele não tem lá o nome, é anonimato. Mas o segundo cavaleiro do Apocalipse 19, versículo 11, ele é fiel, é verdadeiro. Se nós vermos os olhos no cavaleiro do Apocalipse 6, ele não aparece lá com as características dos olhos, como é que ele é. Mas do Apocalipse 19, ele já diz que os olhos dele tinham chama de fogo, já começa a dar mais características. O cavaleiro do Apocalipse 6, ele só foi dado uma coroa, mas do Apocalipse 19 tem muitas coroas, isso já que nos remete que de fato esse é Jesus que será vitorioso. O cavaleiro do Apocalipse 6, ele sai-se vitorioso, mas lá dizem que ele será vitorioso e o nome dele é a palavra de Deus, mas lá não temos nome, é o anonimato. Então, no Apocalipse 19, até diz que as roupas estão salpicadas de sangue. Então, são roupas salpicadas de sangue. Já mostra características. Não, de fato, este aqui é Jesus Cristo. Então, se aquele tivesse coroa e flecha, exatamente iremos chegar à conclusão de que é Jesus. Mas abre-se aspas para um grande debate. Então, indo em decorrência ao assunto da igreja participa, a igreja não participa. Se nós vemos a abertura dos céus, começam a acontecer os grandes eventos de tribulação na face da terra. Começa a acontecer o grande sofrimento. Então, esse grande sofrimento, para outros dizem que não é possível que Deus possa abrir as trombetas e Deus possa derramar a saraiva enquanto a igreja estiver aqui na terra. Alguns dizem que a igreja não estará aqui na terra, alguns dizem que a igreja estará aqui na terra. Somente para te abrir um pouco de pensamento. A palavra em Apocalipse 7, ela diz: estes não danificas a terra até que nós marquemos os homens, 144 mil selados. Mas o João, ele depois de ver os 144 mil selados arrebatados em Apocalipse 7, ele depois vê uma multidão que não poderia enumerar. Será que a igreja vai participar da grande tribulação? Ou a igreja não participará? Se a igreja não participar, prepara-se para não estar na grande tribulação, porque as estrelas vão cair sobre a face da terra. Será que Deus vai permitir que a igreja estiver aqui? As estrelas caírem, terça parte dos rios, terça parte dos mares. Será que a igreja estará? Então, se a igreja não estiver, em que parte tu estarás? Dos que hão de ficar para serem queimados ou dos que estarão com Cristo para toda a eternidade? Deus te abençoe. Pastor Elvis. Amém.